Senhoras e senhores do Tribunal do YouTube, Jair Bolsonaro foi preso. E não é só uma prisão qualquer, é prisão preventiva decidida pelo STF, por Alexandre de Moraes, partindo de uma violação grave das medidas cautelares que ele já cumpria. No vídeo de hoje, vamos destrinchar que tipo de prisão ele estava cumprindo, por que perdeu esse benefício, quais os argumentos jurídicos para essa decisão e o que pode vir por aí, em termos legais. É hora de entender como o direito trata até um ex-presidente e por que isso importa para todo mundo. Para entender a prisão do ex-presidente Bolsonaro, a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar em que situação jurídica ele estava antes disso tudo explodir. Desde 4 de agosto de 2025, Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar, uma medida determinada diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos que investigam tentativa de golpe, milícias digitais e articulações paralelas ao processo eleitoral. E aqui vai o primeiro ponto importante. Prisão domiciliar não é regime de pena. Não é como se ele tivesse sido condenado e estivesse em casa cumprindo cadeia. Nada disso. A prisão domiciliar, no caso dele, era medida cautelar, ou seja, uma forma de manter alguém sob forte restrição enquanto o processo ainda está em andamento. Uma espécie de liberdade vigiada, com o Estado dizendo: você não está livre, mas também não está atrás das grades. Você está no meio do caminho, e a qualquer deslize, a gente altera o seu status. E como essa vigilância funcionava? Tornozeleira eletrônica, monitoramento constante da localização, proibição de circular livremente, inclusive restrição de horários e rotas, controle rígido de visitas, apenas advogados e equipe médica ou outras pessoas expressamente autorizadas pelo STF, fiscalização permanente da Polícia Federal, justamente para evitar fuga, articulação política clandestina ou interferência nas investigações. Esse pacote de medidas não caiu do céu. Ele foi aplicado com base no artigo 319 do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, quando o juiz entende que isso é suficiente para garantir o processo. Mas no caso do ex-presidente, tinha mais uma camada. As decisões mencionavam que Bolsonaro apresentava risco concreto à ordem pública e risco permanente de interferir nas investigações. Você continua sendo investigado por crimes gravíssimos, então vai ficar quietinho em casa. Esse cenário era frágil. E foi exatamente isso que aconteceu. Segundo Moraes, Bolsonaro descumpriu as regras, ultrapassou os limites impostos e agiu de maneira incompatível com o regime domiciliar. As condutas apontadas no processo teriam violado diretamente as obrigações impostas pelo STF, o que abriu caminho jurídico para sua prisão. Então, por que Bolsonaro perdeu o direito à prisão domiciliar? Ok, agora você já sabe. Bolsonaro estava em prisão domiciliar, monitorado, controlado e com a movimentação totalmente limitada pelo STF. Onde foi que a coisa virou prisão preventiva de verdade? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, e aqui estamos falando da decisão oficial, Bolsonaro teria descumprido as regras da prisão domiciliar de forma reiterada. É literalmente o gatilho jurídico que permite transformar a domiciliar em prisão preventiva, conforme os artigos 282 de processo penal. Mas vamos destrinchar isso no estilo do canal. Mino. Descumprimento das condições impostas pelo STF. Os autos apontam que Bolsonaro manteve contatos políticos não autorizados, participou de articulações internas que o STF considerou risco às investigações, ultrapassou limites de circulação determinados pela tornozeleira, teria participado de conversas ou ações classificadas como desvio de finalidade da medida cautelar. Tudo isso foi entendido como violação direta das regras do regime. E quando você quebra a regra, risco à ordem pública,
Fundamento clássico da prisão preventiva. Isso enquadra no fundamento de prisão preventiva previsto no artigo 312 do CPP. Garantia da ordem pública. Esse é um dos pilares que permite prender preventivamente qualquer pessoa, incluindo ex-presidentes. 3. Risco de Outro ponto pesado. Segundo o ministro, Bolsonaro tinha condições reais de influenciar testemunhas, articular versões, coordenar aliados investigados e atuar para impedir Artigo 312 do CPP, de novo. Ou seja, o juiz prende não porque já tem certeza do crime, mas porque a liberdade do investigado prejudica o andamento do processo. 4. Reiteração delitiva e uso político da condição de investigado. Aqui é onde a decisão ganha peso político-jurídico. O STF entendeu que Bolsonaro não estava passivo sob a prisão domiciliar. Ele continuava alimentando redes de influência. Continuava agindo como liderança de movimentos sob investigação. E isso reforçaria a ideia de risco contínuo. Em termos jurídicos, o investigado, mesmo advertido, continua a praticar atos que justificaram a medida. E nesses casos, o CPP é claro. A prisão domiciliar pode ser convertida em preventiva. 5. Houve chance de evitar a prisão? Sim, e isso aparece no texto da decisão. O ministro afirma que houve advertências anteriores, reavaliações dos relatórios da tornozeleira, pedidos da PF para ajustes. Mas, segundo a decisão, Bolsonaro teria persistido na conduta. Resultado? Prisão preventiva decretada. Simples e objetivo assim. Qual foi o fundamento jurídico formal da prisão? Agora que a gente entendeu o que levou à perda da prisão domiciliar, vamos ao ponto que realmente importa no direito. Qual foi o fundamento jurídico formal que permitiu ao STF transformar a prisão domiciliar em prisão preventiva? Porque no Brasil, ninguém pode ser preso porque o juiz achou. Toda prisão preventiva precisa obedecer bases legais claras, e no caso do ex-presidente Bolsonaro, Moraes usou um tripé jurídico clássico. Primeiro, o artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse é o coração da prisão preventiva no Brasil. Ele diz que alguém pode ser preso antes da condenação por 3 motivos. 1. Garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica. 3. Conveniência da instrução criminal. Assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, evitar fuga. E o STF entendeu que vários desses fundamentos se aplicavam ao caso. Vamos destrinchar no estilo do canal. Temos a garantia da ordem pública. Segundo a decisão, Bolsonaro mantinha discurso público que poderia gerar instabilidade social, tinha influência real sobre grupos investigados por atos antidemocráticos, continuava politicamente ativo, apesar da prisão domiciliar. O STF interpretou isso como risco de reiteração de condutas ilícitas e potencial comoção social, o que encaixa perfeitamente na ordem pública. B. Conveniência da instrução criminal. Aqui o argumento é ainda mais forte. Risco de interferência em depoimentos, risco de combinação de versões, risco de contato com outros investigados, suposto uso da estrutura política para influenciar o andamento do processo. Essa é uma das justificativas mais comuns para a decretação de preventiva, e o STF usou exatamente ela. C. Aplicação da lei penal. Esse fundamento foi citado de forma secundária, mas o argumento é: o descumprimento da tornozeleira e das restrições poderia indicar risco de fuga. Não é que havia prova de fuga, mas sim indícios, o que já basta juridicamente. Togunus. Artigo 282, parágrafo 4º do CPP. Esse é o dispositivo técnico mais importante da decisão. Ele diz: no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas,
o juiz poderá substituir a medida por outra mais grave, inclusive decretar a prisão preventiva. É praticamente o botão de emergência do juiz. Nesse caso, a cadeia lógica é: prisão domiciliar é uma medida cautelar mais branda. Bolsonaro descumpriu regras. O juiz pode subir o nível. Resultado: prisão preventiva. Moraes cita expressamente esse dispositivo. 3. Lei das Organizações Criminosas. Lei 12.850/2013. Mesmo que Bolsonaro não seja formalmente réu por organização criminosa neste caso específico, a investigação gira em torno de supostas articulações políticas e redes de influência. A Lei 12.850 permite investigações amplas, medidas cautelares rigorosas, monitoramento e interceptações, e reforça a legalidade da prisão preventiva em casos de risco à investigação. O STF usa essa lei como contexto jurídico para justificar a rigidez da medida. 4. Jurisprudência do STF em casos semelhantes. Moraes cita decisões anteriores do próprio Supremo onde descumprimento de tornozeleira, contato indevido com investigados, discursos que poderiam interferir no processo risco de mobilização social, já foram considerados motivos legítimos para a preventiva. Ou seja, não houve inovação. Houve aplicação de um padrão que o próprio STF já usa há anos. 5. Periculosidade processual. Esse termo aparece em decisões modernas e foi usado de forma implícita. Significa: a pessoa solta, atrapalha o processo. Mesmo que não ofereça risco físico, mesmo que não esteja cometendo crime violento. Esse conceito, muito utilizado em crimes digitais, de corrupção e políticos, foi aplicado ao caso. 6. Decisão fundamentada. Plais relatório técnico da tornozeleira. A PF enviou ao STF relatórios detalhados da tornozeleira, horários de deslocamento, registros de áreas não autorizadas, contatos fora das regras, riscos operacionais. Isso dá lastro técnico, o que torna a decisão mais robusta. O STF não prendeu Bolsonaro porque quis. Ele usou o pacote completo do Código de Processo Penal, artigo 312, preventiva por ordem pública e proteção da investigação, artigo 282, parágrafo 4. Descumpriu a regra, perde o benefício, Lei 12.850. Contexto de investigação complexa. Jurisprudência própria. Casos semelhantes receberam o mesmo tratamento. Se a prisão é justa, desproporcional ou exagerada. Isso é outra discussão. Mas fundamento jurídico formal tem, e muito. Agora vamos direto ao ponto que muita gente comenta, mas poucos realmente entendem. Afinal, por quais crimes Bolsonaro está sendo investigado nesse processo que levou à prisão preventiva? Primeiro, Bolsonaro não foi preso por crime de opinião, nem por post de rede social. A prisão vem dentro de investigações maiores que tratam de supostas ações para tentar desacreditar o sistema eleitoral, minar instituições e articular atos que culminaram na tentativa de ruptura institucional. Vamos destrinchar um por um para deixar tudo claro, sem sensacionalismo, mas com técnica. Primeiro, artigo 359-L do Código Penal. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse é o artigo introduzido pela Lei 14.197/2021, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional. Ele diz: tentar abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais mediante violência ou grave ameaça. Pena: 4 a 8 anos, além da violência. O que o STF investiga? Segundo o inquérito das fake news e o das milícias digitais, Bolsonaro teria pressionado as Forças Armadas a intervirem no processo eleitoral, participado de reuniões onde se discutiam minutas golpistas, instigado, com falas reiteradas, a descrença no resultado das urnas, incentivado atos de massa que tinham caráter antidemocrático. O argumento aqui é, sem violência direta, mas com grave ameaça à ordem constitucional. 2. Artigo 359-M. Golpe de Estado. Esse é o mais polêmico e o que dá mais discussão. O artigo diz: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena: 4 a 12 anos. O que está na investigação?
O foco aqui é suposta minuta golpista encontrada nos aparelhos de auxiliares, reuniões com militares para alterar o resultado eleitoral, articulações para invalidar o processo de transição, suposta orientação a aliados para manter a base mobilizada. Não há acusação formal ainda. Há investigação. Mas é exatamente essa investigação que fundamenta medidas mais duras, como a prisão preventiva. 3. Artigo 288. Associação criminosa. Esse artigo diz: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena: 1 a 3 anos. E por que isso aparece no caso? Porque o STF entende que o suposto grupo que articulou atos de desestabilização institucional pode formar núcleos autônomos, núcleo civil, núcleo militar, núcleo digital, núcleo de comunicação, núcleo jurídico. Essa tese é usada em crimes organizados para justificar investigações com medidas cautelares severas. 4. Investigações por crimes de desinformação, leis eleitorais e penais. Aqui entram uso indevido dos meios de comunicação, lei eleitoral, denunciações caluniosas contra o sistema eleitoral, incitação ao crime, artigo 286, tentativa de tumultuar processo eleitoral, Código Eleitoral. O STF entende que a atuação de Bolsonaro nos ataques ao TSE, às urnas eletrônicas e às instituições pode configurar uma combinação desses ilícitos. 5. Obstrução de justiça. Esse ponto é muito relevante para a prisão preventiva. Obstrução de justiça engloba interferir em depoimentos, orientar investigados, dificultar coleta de provas, tentar destruir evidências, uso da popularidade para pressionar instituições. Não há artigo específico no Código Penal, mas é tratado como obstrução, Lei 12.850/2013, artigo 2º. Em alguns casos, favorecimento pessoal, artigo 348. Aqui o argumento do STF é que Bolsonaro teria feito movimentos para influenciar a investigação em andamento. Esse ponto pesa muito para a preventiva. 6. Desobediência de ordem judicial. O gatilho imediato da prisão. Este não é o crime principal. É o que fundamentou a prisão. A desobediência às medidas da prisão domiciliar. Descumprimento de rota, contatos não autorizados, reuniões fora das regras, violações registradas na tornozeleira. Isso aciona artigo 282, parágrafo 4º do CPP. Descumpriu medida. Pode prender. Esse foi o motivo direto da prisão. Os crimes acima são o contexto. Bolsonaro não foi preso por uma frase solta. Ele está dentro de uma investigação que envolve tentativa de golpe, 359-M. Tentativa de abolição do Estado Democrático, 359-L. Associação criminosa, artigo 288. Crimes eleitorais, possível obstrução de justiça e, principalmente, descumprimento da prisão domiciliar. A prisão não é pela tese, é pela conduta durante o processo. O que vai acontecer agora? Agora que a prisão preventiva foi decretada, começam os ritos obrigatórios, e tudo isso está previsto na lei, não tem invenção. Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. 1. Audiência de custódia. O primeiro passo imediato. A audiência de custódia não é gentileza, é obrigatória por determinação do CNJ, do Pacto de São José da Costa Rica e do artigo 310 do CPP, na sua interpretação atual. Ela serve para quê? Garantir que o preso não sofreu violência. Verificar se as condições da prisão foram legais, avaliar se a prisão preventiva faz sentido ou se existe medida alternativa. No caso de Bolsonaro, quem vai conduzir? Um ministro designado do STF, quase sempre o próprio relator do caso, no caso Moraes. Mas atenção, a audiência não serve para discutir mérito, não é julgamento. O que se discute é: houve legalidade formal? Há necessidade da custódia? Existe abuso policial? Dado o contexto, é quase impossível que a prisão seja revogada na audiência de custódia. Ela só cai se a prisão for totalmente ilegal. Não é o caso. Ou houver abuso evidente. Também não é o caso. Ou seja, a audiência é obrigatória, mas não muda a realidade de curto prazo. 2. Pedido de relaxamento.
revogação e habeas corpus. Os advogados de Bolsonaro têm 3 ferramentas imediatas. 1. Relaxamento da prisão, para quando a prisão é ilegal. Não deve prosperar, porque a preventiva foi muito bem fundamentada. 2. Revogação da prisão preventiva, artigo 316 do CPP. Os advogados podem pedir a revogação alegando ausência de contemporaneidade, inexistência de risco, desproporcionalidade, que as medidas cautelares eram suficientes, mas o mesmo juiz que decretou a preventiva analisa o pedido, ou seja, difícil. 3. Habeas corpus no plenário do STF. A defesa pode tentar habeas corpus individual, habeas corpus coletivo, habeas corpus substitutivo, reclamação constitucional. Quem julga? A turma ou o plenário, dependendo da estratégia. Habeas corpus é o caminho mais provável para tentar derrubar a prisão. 3. Reavaliação periódica da prisão. Artigo 316, parágrafo único. Desde 2020, toda prisão preventiva tem que ser revisada a cada 90 dias. O que isso significa? Moraes tem que justificar a continuidade. A defesa pode pressionar a cada revisão. O processo não pode ficar deixado na gaveta. Mas, na prática, a revisão costuma apenas ratificar a preventiva, salvo mudança drástica no cenário político ou jurídico. 4. Denúncia, recebimento e ação penal. A próxima grande etapa, e a mais pesada, o Ministério Público Federal pode oferecer denúncia. Se o STF receber a denúncia, vira réu. Aí começa a ação penal formal com citação, defesa prévia, instrução, oitivas, perícias, alegações finais, julgamento. Se virar réu, Bolsonaro deixa de ser investigado preso e passa a ser réu preso. Isso muda tudo. 5. Prisão domiciliar novamente é possível? Sim, mas improvável. A lei permite substituir a preventiva por medidas cautelares, especialmente quando houver condições de saúde e idade avançada, risco à integridade física. Mas Bolsonaro tem 70 anos, sim, mas boa saúde. E a PF tem plena capacidade de mantê-lo em unidade especial. Então, na prática, retorno a domiciliar só com fato novo, muito forte. 6. Risco de acordo? Colaboração premiada. Tecnicamente? Sim. A Lei 12.850/2013 permite colaboração premiada para qualquer investigado. Na prática, extremamente improvável por motivos políticos, estratégicos e pessoais. Mas não impossível. E isso tem movido análises de bastidores. 7. Transferência, cela especial e regime de custódia. Por ser ex-presidente, Bolsonaro tem direito a cela especial ou sala de estado maior, separado do convívio com demais presos, proteção reforçada. Ele não vai para a penitenciária comum. Provavelmente ficará num batalhão da PM ou numa sala especial da PF ou em quartel com segurança reforçada. 8. O que pode acontecer no curto prazo? Vamos ser realistas. 1. A prisão deve ser mantida por alguns meses, especialmente até o julgamento dos primeiros HCs. 2. A defesa vai tentar 3 linhas: alongar o processo, atacar a legalidade da preventiva, questionar a atribuição do STF. 3. O caso ganha dinâmica política. A cada manifestação pública, a cada ato político, a cada interferência externa, o STF recalibra as decisões. 4. O julgamento é incerto. Bolsonaro pode ter a preventiva revogada, seguir preso, virar réu, ser absolvido mais tarde, ou ser condenado, dependendo da prova. É um xadrez jurídico de altíssimo nível. O futuro jurídico de Bolsonaro agora entra numa fase extremamente previsível no procedimento e totalmente imprevisível no resultado. A lei dá o caminho, a política dá o ritmo, mas é o Supremo quem dá o tom. Resumindo, Bolsonaro não foi preso só porque foi condenado. Ele até estava em prisão domiciliar. Mas a tornozeleira eletrônica, sua própria base de monitoração, virou o pivô da queda desse regime. O risco de fuga, plus o risco de tumulto público foram considerados graves demais para mantê-lo em casa. Agora, o que vem pela frente será um teste não só jurídico, mas institucional. A audiência de custódia, os recursos no STF, os pedidos de prisão humanitária. É um momento histórico para o Brasil. E mais do que nunca,
A justiça vai mostrar se é igual para todos, até para quem já foi presidente. E você, o que acha? Essa prisão é legal, necessária, exagerada? Deixe a sua opinião nos comentários. Se achou o vídeo útil, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha com quem quer entender como funciona o direito quando o poder se confronta com a justiça. Aqui no Direitos Peru no Mútuo, a gente não só explica a lei, a gente mostra para quem ela vale.